Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil, que aconteceu entre 1807 e 1808, e nós vamos ver também como que isso antecipou o processo de independência do nosso país, que se consolidou no dia 7 de setembro de 1822. Em novembro de 1807, a corte portuguesa embarcou na direção da cidade do Rio de Janeiro. A transferência da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro estava diretamente relacionada com todas as turbulências e os eventos que aconteceram na Europa durante o período napoleônico. Por conta do bloqueio continental, a França acabou invadindo Portugal e a invasão de Portugal pela França acabou forçando o rei português Dom João VI a fugir para o Brasil e a transferir todo o aparato governamental de Lisboa para o Rio de Janeiro. Os historiadores afirmam que de 10 a 15 mil pessoas se mudaram junto com Dom João VI para a cidade do Rio de Janeiro, e a presença da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro iniciou um período na história do Brasil colonial conhecido como período joanino, e a presença da corte portuguesa aqui também ocasionou transformações profundas que levaram o nosso país ao processo de independência. Além disso, uma série de desafios foram enfrentados por essa expedição que transferiu a corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. A expedição portuguesa era composta por 46 embarcações que foram escoltadas até ao Brasil por embarcações da Marinha Inglesa, e os desafios que foram enfrentados durante a viagem foram, primeiro, uma tempestade, uma forte tempestade que acabou fazendo com que parte dos navios se perdesse da outra parte dos navios. Além disso, a superlotação das embarcações portuguesas acabaram levando à falta de alimentos, e também durante essa viagem de Portugal para o Brasil, os historiadores contam que houve um surto de piolhos que acabou forçando todas as mulheres a cortar os seus cabelos. A expedição portuguesa chegou ao Brasil em janeiro de 1808, primeiramente na região de Salvador. O rei português Dom João VI ficou algumas semanas na cidade de Salvador e em fevereiro ele embarcou para a cidade do Rio de Janeiro e chegou na cidade do Rio de Janeiro em março de 1808. A presença da corte portuguesa aqui no Brasil acabou gerando inúmeras transformações que nós vamos ver agora. Primeira medida extremamente importante que foi tomada por Dom João VI quando a corte portuguesa veio ao Brasil foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. A gente precisa lembrar que até esse momento, 1808, os portos brasileiros eles só poderiam comercializar com embarcações portuguesas. Esse era basicamente o monopólio colonial. Com a abertura dos portos às nações amigas, o rei português ele permitia com que os comerciantes brasileiros comercializassem com embarcações de todas as nações amigas de Portugal. Isso na prática representava que os portos brasileiros eles estavam abertos às embarcações principalmente inglesas, que era o grande parceiro econômico que Portugal possuía nesse momento. Então essa primeira medida tomada por Dom João VI, apesar de ser uma medida de aparência muito simples, ela foi extremamente importante porque ela colocou fim ao monopólio colonial que existia no Brasil desde que a colonização havia se iniciado. Outras medidas extremamente importantes que foram tomadas por Dom João VI. Dom João VI ele colocou fim a uma lei que proibia a instalação de manufaturas aqui no Brasil. E a partir então da vinda de Dom João VI para o Brasil, a construção e a instalação de manufaturas aqui passou a ser permitido. Além disso, Dom João VI ele também criou incentivos para que essas manufaturas se instalassem, incentivos fiscais para que essas manufaturas se instalassem aqui no Brasil. Além disso, foram instaladas aqui tipografias, e isso acabou levando ao surgimento do primeiro jornal no Brasil, que ficou conhecido como a Gazeta do Rio de Janeiro. Por ordem de Dom João VI foi fundado o Banco do Brasil. Além disso, foram instaladas faculdades de medicina em diferentes locais do Brasil. A gente também precisa lembrar que até a vinda da corte portuguesa, Portugal não permitia que faculdades e universidades fossem construídas aqui no Brasil.
Então a vinda da corte portuguesa para cá acabou colocando fim a essa proibição também. E além disso, por ordem de Dom João VI, vão ser construídos diversos museus, bibliotecas, teatros, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E isso vai acabar, de uma certa forma, permitindo o crescimento da vida cultural na cidade do Rio de Janeiro em maior grau e em outros locais do Brasil em menor escala. Na questão econômica, essas medidas que eu acabei de citar, que foram tomadas por Dom João VI, principalmente a abertura dos portos às nações amigas, que colocou fim ao monopólio colonial que existiu no Brasil até 1808, ele favoreceu principalmente grandes comerciantes e grandes proprietários que se alinhavam com essas práticas, essas políticas do livre comércio. Outros comerciantes que estavam mais alinhados com a política econômica do monopólio colonial, eles acabaram sendo prejudicados, mas grande parte dos comerciantes que já se alinhavam com esses ideais do livre comércio, eles foram muito beneficiados com isso, porque agora, conforme eu falei, eles poderiam comercializar diretamente com outras nações, e nesse caso principalmente a Inglaterra, que era a grande potência econômica do mundo naquele momento. Isso fez com que o comércio da cidade do Rio de Janeiro também passasse a ser controlado pelos ingleses. Inclusive, alguns historiadores afirmam que, a partir dessas medidas tomadas por Dom João VI, se instalaram no Rio de Janeiro aí entre 150 e 200 comerciantes ingleses que conseguiam controlar todo o comércio da cidade e do porto do Rio de Janeiro. Essas medidas tomadas por Dom João VI, elas também acabaram contribuindo para o crescimento populacional da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, em 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil, ela possuía aproximadamente 50 mil habitantes. E passados 13 anos, 1821, quando Dom João VI retornou para Portugal, a população da cidade do Rio de Janeiro ela havia dobrado. Então isso mostra claramente que a cidade do Rio de Janeiro ela passou aí por um processo de crescimento, de modernização mesmo com esse período joanino. Por fim, as medidas tomadas por Dom João VI e que levaram à instalação de museus, bibliotecas, teatros, etc. na cidade do Rio de Janeiro, conforme eu falei, contribuiu muito para o desenvolvimento da vida cultural e do intelectualismo na cidade do Rio de Janeiro. Esse crescimento na vida cultural e no intelectualismo acabou incentivando nomes muito importantes das ciências e das artes naquela época a virem ao Brasil, a virem à cidade do Rio de Janeiro para promover estudos. E aí nós podemos destacar, por exemplo, a vinda do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que veio ao Rio de Janeiro em 1816. Nós podemos também destacar a missão artística francesa que veio a cidade na mesma época e inclusive alguns nomes como Debré, por exemplo, acabou registrando algumas pinturas das paisagens do Rio de Janeiro. A mudança de Dom João VI para o Brasil também acabou permitindo com que ele se envolvesse mais diretamente nas questões da geopolítica da América do Sul. E aí a gente tem dois exemplos que podem ser destacados, que são, primeiro, a invasão da Guiana Francesa, que vai acontecer em 1809. Dom João VI vai enviar tropas portuguesas para a Guiana Francesa como represália pelas ações da França contra Portugal na Europa. E Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa também por incentivo da Inglaterra. Foi a forma encontrada por eles para responder a tudo que a França e Napoleão Bonaparte estavam fazendo contra Portugal na Europa. A presença dos portugueses na Guiana Francesa vai se estender até 1817, depois que Napoleão Bonaparte é derrotado e depois que acontece o Congresso de Viena em 1815, Portugal acabou acertando com a França a devolução da Guiana Francesa e as tropas portuguesas saíram de lá então em 1817. E a outra questão em que Portugal se envolveu por ordem de Dom João VI foi a invasão da banda oriental do Rio da Prata, que é basicamente onde hoje se localiza o Uruguai. Dom João VI vai acabar ordenando a realização de duas intervenções militares naquela região, uma em 1811 e a outra em 1816,
e essas intervenções militares de Portugal na Banda Oriental, nessa região, acabaram levando ela a ser ocupada por Portugal e ela foi integrada ao território brasileiro como parte da colônia, sob o nome de Cisplatina. A ocupação dessa região chamada Cisplatina acabou trazendo aí uma série de problemas para o Brasil, principalmente durante o primeiro reinado, quando o Brasil vai se envolver em um conflito contra o que hoje nós conhecemos como Argentina, pelo controle daquela região. A chegada da corte portuguesa para o Brasil também acabou gerando o aumento no custo de vida, porque por ordem de Dom João VI, uma série de novos impostos foram criados e os colonos foram obrigados, obviamente, a pagar esses novos impostos que haviam sido criados por Dom João VI. Esses novos impostos eles foram criados para, primeiro, financiar o luxo da corte portuguesa que veio para o Brasil. Naturalmente, essa corte portuguesa em Portugal, eles tinham um estilo de vida e quando eles vieram para o Brasil, obviamente, eles quiseram manter o mesmo estilo de vida luxuoso que eles mantinham em Portugal e, naturalmente, para que eles conseguissem manter esse estilo de vida, eles precisariam aumentar a arrecadação de impostos. E, segundo, esses novos impostos, eles também foram criados para financiar as campanhas militares que Dom João VI estava travando, principalmente as campanhas militares que estavam sendo travadas na região sul, na região que eu citei da Cisplatina. Esses aumentos de impostos e outras medidas que vão ser tomadas por Dom João VI e que vão prejudicar as elites coloniais do Brasil, elas naturalmente vão gerar uma forte insatisfação. E em um local específico do Brasil, essa insatisfação ela vai acabar motivando essas elites a conspirar e a se rebelar contra o domínio de Portugal no Brasil. E aí, esse é o caso da Revolução Pernambucana de 1817, onde aquela região vai se rebelar e esse movimento ele tinha caráter separatista e caráter republicano. Esse movimento ele vai durar aproximadamente 70 dias. Depois Portugal vai retomar o controle sobre a região de Pernambuco e as regiões vizinhas que também haviam se rebelado. E os envolvidos na Revolução Pernambucana eles vão sofrer aí punições muito rigorosas. Então a Revolução Pernambucana de 1817 ela acaba sendo um reflexo direto das transformações que aconteceram no Brasil por conta da transferência da família real para cá. Em 1815, outra medida extremamente importante foi tomada por ordem de Dom João VI. O Brasil ele foi elevado à condição de reino. Com isso, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e se tornou parte integrante do reino português. E, assim, o reino de Portugal e Algarve se transformou em reino de Portugal, do Brasil e Algarves. Essa medida tomada por Dom João VI era uma resposta às pressões que ele estava sofrendo pelo Congresso de Viena para poder retornar à Europa. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, o Congresso de Viena foi realizado e uma determinação do Congresso de Viena foi de restabelecer todas as dinastias que haviam sido destituídas por Napoleão Bonaparte. Isso aconteceu na França, com Luís XVIII retomando o trono francês, e aconteceu também em Portugal, com Dom João VI, em tese, retomando o trono português que havia sido tomado por Napoleão Bonaparte. Acontece que Dom João VI ele não estava na Europa, ele estava no Brasil. E isso acabava gerando, de uma certa forma, um pequeno problema. E o Congresso de Viena vai passar a exigir o retorno de Dom João VI para o Brasil. Como Dom João VI não queria retornar, ele acabou utilizando isso, de uma certa forma, como pretexto para poder continuar aqui. E com isso o Brasil ele deixou de ser uma colônia e ele passou a ser parte do reino, o que, em teoria, justificaria a permanência de Dom João VI aqui no Brasil. Com essa medida de Dom João VI, tomada em 1815, até 1820, com exceção da Revolução Pernambucana,
o processo, os debates de independência no Brasil, eles praticamente não existiram. Conforme eu falei, a única exceção nesse caso foi a Revolução Pernambucana, só que a Revolução Pernambucana ela tinha um caráter separatista, ela não demandava a independência do Brasil como um todo. Então, esse debate sobre a independência do Brasil, ele praticamente não existia. Só que em 1820, um evento que começou a acontecer em Portugal acabou sendo extremamente importante e esse evento acabou desencadeando o processo de independência aqui no Brasil. Esse evento ele foi a Revolução Liberal do Porto, que se iniciou em 1820, quando basicamente a burguesia portuguesa vai realizar essa revolução e vai começar a exigir reformas em Portugal, principalmente porque Portugal estava em uma situação econômica muito ruim depois que os franceses foram expulsos de lá. E com a Revolução do Porto vai ser formado as Cortes Portuguesas, que basicamente era a Assembleia ou o Parlamento que existia em Portugal. E essas Cortes Portuguesas, elas fizeram duas exigências. A primeira vai ser o retorno imediato de Dom João VI para Portugal, para a cidade de Lisboa. E segundo, eles vão exigir o rebaixamento do Brasil novamente para a condição de colônia. As pressões realizadas pelas cortes portuguesas sobre Dom João VI pelo seu retorno acabaram surtindo efeito e Dom João VI estava se sentindo ameaçado de perder o seu trono. Como ele estava se sentindo ameaçado, ele acabou optando por retornar para Portugal. Em abril de 1821, Dom João VI, junto de mais 4.000 pessoas da corte portuguesa, retornaram para Portugal. Dom João VI, no entanto, deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como regente no Brasil. Pedro de Alcântara, naturalmente, foi o futuro Dom Pedro I. E quando Dom João VI retornou, ele advertiu Dom Pedro que caso houvesse uma ruptura entre Brasil e Portugal, Dom Pedro deveria escolher o Brasil. O retorno de Dom João VI para Portugal naturalmente desagradou as elites locais, as elites do Brasil, porque eles começaram a temer que com o retorno de Dom João VI para Portugal, o Brasil fosse rebaixado à condição de colônia e todos os avanços, principalmente na economia, que aconteceram nesse período, fossem com isso revogados. A insatisfação das elites locais do Brasil foi intensificado com algumas medidas que vão ser tomadas por ação das cortes portuguesas. Primeiro, as cortes portuguesas elas vão tentar colocar fim a uma série de acordos comerciais que haviam sido realizados entre os grandes comerciantes e os grandes proprietários brasileiros com a Inglaterra, principalmente o acordo de 1810. Naturalmente, se esses acordos fossem cancelados, os grandes comerciantes e os grandes proprietários do Brasil eles seriam prejudicados. Então esse primeiro fator ele gerou insatisfação. Segundo, por ordem das cortes portuguesas, foram enviados mais soldados para o Brasil. Terceiro, as cortes portuguesas elas vão determinar a transferência de instituições de repartições públicas que foram instaladas aqui no Brasil por ordem de Dom João VI e as cortes portuguesas vão então solicitar a transferência delas de volta para Portugal. Além disso, temos a questão também deles solicitarem o rebaixamento do Brasil para a condição de colônia. E último fator é a forma como as cortes portuguesas tratavam o Brasil e os brasileiros naquela época. Uma série de documentos analisados pelos historiadores mostram que o tratamento das cortes portuguesas com o Brasil e com os brasileiros ele acontecia de uma forma mesmo muito desdenhosa, de chacota. Então a junção desses fatores acabaram gerando uma insatisfação nas elites brasileiras, nas elites econômicas do Brasil. E essas elites, então, elas vão começar a se aglomerar, formando o que os historiadores convencionaram como Partido Brasileiro e vão começar a realizar as movimentações pelo processo de independência do Brasil, para realizar, então, a ruptura do Brasil
com Portugal. Depois que Dom João VI retornou para Portugal, as cortes portuguesas elas também vão exigir o retorno de Dom Pedro, que havia ficado no Brasil como regente, e as pressões de Portugal, das cortes portuguesas, para que Dom Pedro retornasse, acabou mobilizando esse partido brasileiro para que Dom Pedro permanecesse aqui. Como Dom Pedro havia sido advertido por Dom João VI para optar pelo Brasil em caso de ruptura, Dom Pedro acabou escolhendo ficar aqui então, e isso acabou levando ao Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro de 1822. O Dia do Fico é basicamente um dia simbólico que oficializa o início do processo de ruptura do Brasil com Portugal, e nesse dia Dom Pedro ele acabou declarando que ele permaneceria no Brasil mesmo com as cortes portuguesas exigindo o seu retorno. E a frase que ele disse acabou ficando extremamente conhecida, obviamente. Essa frase é: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, pronto, digam ao povo que fico. Depois do Dia do Fico, o processo de independência ele ganhou força, e durante todo esse processo, Dom Pedro ele foi aconselhado por José Bonifácio, um membro da elite brasileira. Em maio de 1822, Dom Pedro ele acabou decretando que todas as ordens que vinham de Portugal para o Brasil, elas precisariam da sua aprovação pessoal para que elas pudessem ter validade aqui no Brasil. Ele também decretou que todas as tropas portuguesas que fossem enviadas para o Brasil, assim que elas chegassem aqui, elas seriam consideradas inimigas. Essas duas medidas, elas comprovam que depois do Dia do Fico, Dom Pedro ele basicamente caminhou, as ações de Dom Pedro basicamente caminharam para concluir o processo de ruptura do Brasil com Portugal. Esse processo ele continuou, e a declaração de independência do Brasil ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, como todos sabem, e a declaração de independência ela aconteceu depois que Dom Pedro recebeu uma carta que foi enviada por sua esposa, a Dona Leopoldina, e por seu conselheiro, José Bonifácio, e nessa carta ela basicamente informava que Portugal havia decretado a redução da autoridade de Dom Pedro. Portugal havia basicamente destituído Dom Pedro do cargo de regente do Brasil, e além disso eles novamente exigiam o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Depois que Dom Pedro recebeu essa carta, que inclusive vinha com uma advertência de Dona Leopoldina para que ele assegurasse e para que ele concluísse o processo de independência do Brasil, Dom Pedro, que estava às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, acabou declarando a independência do Brasil, conforme eu disse, no dia 7 de setembro de 1822. Depois que Dom Pedro declarou a independência do Brasil em 7 de setembro, seguiu-se uma guerra pela independência, onde pequenos conflitos aconteceram em diferentes partes do Brasil. Então tivemos conflitos acontecendo na região sul, onde hoje fica o Uruguai, naquela época conhecida como Cisplatina. Tivemos conflitos em diferentes partes do Nordeste e também tivemos conflitos no Pará. Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil e assim Dom Pedro I em dezembro de 1822. Com isso deu-se início ao primeiro reinado. E a independência do Brasil ela só foi reconhecida por Portugal em 1825, quando o Brasil aceitou pagar 2 milhões de libras de indenização a Portugal. Naturalmente, já deu para perceber que, com Dom Pedro sendo coroado imperador do Brasil, o Brasil ele acabou se transformando em uma monarquia. E isso fez do Brasil o único país da América do Sul a se transformar em uma monarquia depois do seu processo de independência. E com isso, conforme eu falei, nós tivemos então o início do primeiro reinado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo. Também se inscrevam no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês poderem estar acessando depois. Espero vocês na próxima aula. Até mais!